Olá! Nas últimas aulas a gente viu a semântica Big Step de uma linguagem imperativa. Até o momento, a nossa linguagem tem várias construções importantes, como atribuição, sequência de comandos, desvios condicionais. O que está faltando para essa linguagem, para tornar ela uma linguagem completa, é algum tipo de estrutura de repetição, algum tipo de loop. E é isso que a gente vai olhar na aula de hoje. Então a gente está estudando a linguagem imperativa, né? Essa linguagem imperativa ela já tem vários comandos, como por exemplo o skip, que é aquele comando que não faz nada. A gente tem atribuições, que a gente pode atribuir o resultado da avaliação de uma expressão aritmética para uma variável, sequência de comandos, e na última aula a gente viu o if, né? Essa linguagem imperativa ela também se relaciona com aquelas outras linguagens que a gente estudou antes, as linguagens de expressão aritmética e expressões booleanas, né? Porque a atribuição ela recebe o resultado de uma expressão aritmética e o if ele faz um teste aqui de booleanos, né? Faz um teste de uma expressão booleana para decidir qual caminho ele vai seguir, o ramo do then ou o ramo do else. Para cada uma daquelas categorias sintáticas ali, a gente viu uma função semântica diferente. Por exemplo, a função semântica que avalia comandos, que avalia a linguagem imperativa, ela recebe uma tupla com um comando e uma memória e avalia esse comando, né? E nos devolve como resposta ali um comando, que é o skip, e possivelmente uma nova memória. A função semântica que avalia as expressões aritméticas, como as expressões aritméticas podem conter variáveis, né? A função semântica recebe uma tupla com a expressão aritmética a ser avaliada e uma memória para caso a expressão aritmética contenha variáveis. A gente passa essa memória para encontrar o valor dessas variáveis, né? E uma expressão aritmética avalia para um número natural. A gente tem também a função semântica que avalia expressões booleanas. Essa função semântica também recebe uma tupla com uma expressão booleana e recebe uma memória sigma. A expressão booleana ela pode conter aquele construtor menor ou igual, e no menor ou igual, né, a gente tem expressões aritméticas que podem conter variáveis. Por isso que a função semântica que avalia expressões booleanas, ela precisa também receber a memória como entrada, para caso ela encontre lá um menor ou igual que contenha variáveis, ela vai precisar dessa memória para descobrir o significado dessas variáveis. Uma expressão booleana, né, a função semântica que avalia as expressões booleanas, ela devolve como resposta um valor booleano true ou false. E lembrando, né, que a memória ela é uma relação funcional, ela é uma função que recebe o nome de uma variável e devolve como resposta o conteúdo dessa variável. Bom, o que está faltando para essa nossa linguagem imperativa é algum construtor de repetição, algum tipo de loop, né? Os loops, então, eles permitem que a gente expresse algum tipo de repetição. E quando a gente for dar a semântica big step dessas repetições, a gente vai usar algum tipo de recursão para representar essa repetição. A gente vai começar estudando, então, um comando chamado while, né, que vocês estão acostumados a usar em linguagens imperativas, né? Então, o comando while, ele possui uma expressão booleana e um comando, né, que pode ser uma sequência de comandos que ele executa, né? Então, enquanto essa expressão booleana for verdadeira, ele vai repetir o corpo do while, vai repetir esse comando say, que pode ser uma sequência de comandos. A semântica do while, a gente divide ela em duas regras, o while 1 e o while 2, porque a gente tem que avaliar a expressão booleana e a gente tem usado, né, essa ideia de quebrar essas regras que avaliam
expressões booleanas em duas regras, onde a primeira seria o caso da expressão booleana avaliar para true e a segunda para o caso da expressão booleana avaliar para false. Então, se a função semântica receber um comando while b do C, a primeira coisa que ele vai fazer é avaliar a expressão booleana usando a memória de entrada, né? Se essa expressão booleana avaliar para true, o que o while tem que fazer? Ele tem que executar o corpo do while, né? Executar o comando C. E logo em seguida fazer um novo teste para ver se ele segue executando esse loop. A gente pode expressar isso através dessa sequência, né? Então a gente executa primeiro o comando C, que é o corpo do while de entrada, e logo em seguida a gente faz isso em sequência com uma repetição daquele while, ou seja, uma chamada recursiva para a minha construção while. Que, obviamente, então, quando ele começar a executar esse while novamente, ele vai testar novamente a expressão booleana B. Se ela for verdade, ele vai seguir executando o corpo C. Caso contrário, ele vai ter que sair do loop. Bom, a gente executa então essa sequência com a chamada recursiva e, obviamente, quando a gente executa essa sequência, o resultado disso vai ser um skip e provavelmente uma nova memória, e é isso que é a resposta da primeira regra do meu comando while. Agora a gente tem então uma segunda regra, que seria para o caso da expressão booleana do meu while avaliar para false. Bom, se a minha função semântica recebe um while b do C e a expressão booleana avalia para false, bom, nesse caso eu não faço mais nada e tenho que sair do meu loop. Então, nesse caso, a regra while 2 vai retornar skip, que é o resultado da execução do comando, e vai devolver a mesma memória de entrada, porque não foi feita nenhuma modificação nessa memória. Vamos dar uma olhada num exemplo, então, de um programa, né? Construir a árvore de derivação de um programa usando essas novas regras. O exemplo que a gente vai ver aqui é a execução do while x menor ou igual que 1, e no corpo desse while a gente tem essa atribuição, né? A gente vai aumentando a variável x em 1. A memória inicial sigma, o x vale 1, e obviamente, como ele começa em 1, se a gente executar esse programa, né, ele vai aumentar uma vez a variável x em 1 e vai terminar a execução com o x valendo 2. Então a gente quer provar que esse programa termina com skip e essa memória sigma f na qual o x vale 2. Bom, ambas as regras do while, né, a primeira coisa que elas mandam fazer é avaliar essa expressão booleana. A expressão booleana, então, a gente sobe. A expressão booleana é o x menor ou igual que 1, que a gente aplica a regra LEC para avaliar isso. A regra LEC me pede para avaliar os dois argumentos, né, que o menor ou igual está recebendo. Então, eu subo o x em sigma avalia para 1, porque o x vale 1 em sigma, isso por causa da regra var, e o 1 sempre vai avaliar para 1 por causa da regra num. E daí, bom, se o x vale 1, né, e o 1 vale 1, x menor ou igual que 1 avalia para true. Então isso significa que a gente está aplicando a regra while 1, né, e a gente tem que seguir, então, seguir conforme essa regra do while 1, né? Executar essa sequência do comando do corpo do meu while seguido de uma nova repetição desse while. Como essa árvore fica muito grande para caber só num slide, eu quebrei ela numa outra árvore A. E essa é uma técnica que vocês podem fazer quando estiverem construindo, né, uma árvore de derivação e ela não couber no caderno, vocês podem quebrar. Então eu coloquei aqui uma referência para uma árvore A, e a árvore A ela está aqui no outro slide, né? Então, lembrando, a regra que a gente está aplicando aqui é o while 1, e ela me manda
executar o corpo do meu while seguido de uma repetição do meu while. Então é isso que eu tenho aqui na base da minha árvore. Ó. Eu tenho o corpo do meu while em sequência com uma nova repetição desse while. Como é uma sequência, eu vou aplicar a regra sec. Isso vai me mandar subir o primeiro comando. O primeiro comando é uma atribuição. Pela regra da atribuição, eu subo a expressão da minha atribuição. A expressão ela é uma soma, então eu preciso avaliar os dois argumentos da soma. O x avalia para 1 em sigma, porque o x contém 1 nessa memória sigma, e o 1 avalia para 1 por causa da regra num. Se eu somar o 1 com o 1, eu obtenho 2 como resposta da minha soma, e a atribuição me manda atribuir o valor 2 para x. Notem que se eu atribuo o valor 2 para x, eu já obtenho a minha memória sigma f, que é então a memória que eu estou retornando aqui como resposta da atribuição. Seguindo a minha sequência, agora eu tenho que avaliar aquele while de novo. Se eu vou avaliar o while, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir a expressão booleana dele, que novamente é aquele leque que a gente avaliou antes. Para avaliar o leque, eu tenho que avaliar os dois argumentos dele. Então eu subo o x em sigma f avalia para 2 por causa da regra var, né? Pois o x contém 2 dentro da memória sigma f. O 1 avalia para 1 por causa da regra num. E o que eu tenho que avaliar aqui no leque é se 2 é menor ou igual que 1. Isso é false, né? Então a regra que eu tenho que aplicar aqui para o while é a regra while2 que me manda interromper a execução do while, né? Então eu vou retornar aqui skip e a mesma memória que estava aqui, que é sigma f, e bate então, né? O que eu tenho que retornar aqui é o skip sigma f, que saiu daqui por causa da sequência de comandos, né? E isso bate com o que eu estava esperando para a execução do meu while. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Até mais e um abraço.